Eu já estudo anfíbios desde a minha graduação. Gosto de diversos assuntos relacionados aos anfíbios, mas um deles em especial é a comunicação. O nosso estudo começou com essas duas espécies, tentando entender como elas escutam. No final das contas, depois de vários processos que a gente teve, a gente chegou na conclusão de que eles são surdos. Bem curioso porque, até onde eu sei, não tem nenhuma outra espécie animal no mundo que canta ou vocaliza ou fala, né, e não escuta o próprio som. A gente estudou duas espécies, os sapinhos pingo de ouro. Eles têm características bem interessantes por serem diurnos, já é uma coisa rara em anfíbios, né? Eles têm desenvolvimento direto, quer dizer, não tangerinos, são venenosos, bastante tóxicos e são bem abundantes onde ocorrem. Já o outro sapinho é o sapinho pitanga. O colorido dele é um pouco mais avermelhado, cor de pitanga mesmo. Ele é mais endêmico, só ocorre num ponto lá em São Luís do Paraitinga e é um pouquinho menor que o pingo de ouro. E aí é um bicho interessante de ser estudado, né? Até por conta da miniaturização. Dentro desse grupo estão os menores vertebrados do mundo. A gente fez vários tipos de estudo, desde a parte comportamental, anatômica e funcional, que seria a parte neurológica. Os anfíbios são diferentes, porque eles têm, na verdade, dois canais de audição. Tem um que é muito parecido do ser humano, sons agudos vão ser captados por esse sistema. E tem um segundo sistema para os sons graves. Os sons graves é pelas pernas e isso vai ser encaminhado para o ouvido interno. Esse aqui é o sapinho que a gente está estudando, que não tem nem o tímpano, nem esses ossículos da orelha média. Então, não tem a orelha externa nem a média, mas ele vai ter a parte da orelha interna. E aquela parte dos sons graves ele ainda tem bem desenvolvida, né? No caso dos sapos que a gente está estudando, eles ainda têm essa capacidade de audição. Eles não são totalmente surdos, eles ainda escutam os sons de frequências baixas, abaixo de 1000 Hz. Mas acontece que o canto deles é acima de 3000 Hz. É muito mais agudo e só seria captado por aquele segundo sistema de audição, que é o sistema através do ouvido médio e do externo. Então eles são surdos pro próprio canto, mas não totalmente. A gente comparou com espécies próximas, do mesmo gênero, né, do mesmo grupo, e existem espécies que escutam. Então provavelmente o ancestral dessas espécies que são agora surdas escutavam, né? E esse é um processo que está acontecendo, até porque a gente vê diferentes níveis de perda da audição. Então a gente vê que tem uma escalinha, né? um gradiente da perda da audição dentro desse gênero. Se eles são surdos, por que eles continuam cantando? Porque cantar é perigoso, atrai predadores, tem um custo energético elevado. Isso naturalmente deve ser selecionado, esse comportamento deve parar de existir em algum momento. Mas o que a gente imagina é que a gente pegou a evolução atuando ainda e não deu tempo da gente encontrar os bichos mudos. Por outro lado, se eles não escutam, eles vão ter que se comunicar de alguma forma. Como, por exemplo, a comunicação visual. A gente sabe que eles fazem sinais visuais, eles mexem a mãozinha, abrem a boca, são coloridos, né, bem vistosos, diurnos. Então, várias coisas que indicam a presença de comunicação visual na espécie. Por exemplo, quando ele vocaliza, o saco vocal mexe. Isso pode atuar como um sinal visual para outro indivíduo da mesma espécie. E aí, vocalizar é um efeito colateral de mexer o saco vocal, porque ele não tem como mexer o saco vocal sem vocalizar. Eles não escutarem o próprio som também não impede de se comunicarem, né? Só que eles vão ter que fazer isso de outra maneira.